Hoje nós vamos falar do planejamento do segundo trimestre, tá? Nós tivemos hoje, essa semana, né, a última semana do primeiro trimestre de 2020, tá certo? Nós trabalhamos janeiro, fevereiro e março. Essa é a última semana de março. Quarta-feira que vem já é abril e já começa um novo trimestre. Então a gente hoje vai trabalhar, vai dar uma interrompida, né, no estudo dos sabotadores e vai trabalhar esse final de trimestre e o início do seguinte, né? Então vamos lá. No início do ano, né, na primeira sessão do ano, a gente trabalhou uma roda da vida, e nessa roda da vida nós tínhamos 3 tópicos apenas para avaliar, que era saúde, finanças e relacionamento, né? Então nós fizemos um apanhado do estado atual, como é que estava nossa saúde, por exemplo, como que estava a nossa saúde naquele dia, naquele momento, naquele período, né? Tanto a saúde física, como a mental, como a emocional. Nós fizemos também uma análise das nossas finanças, né? Nós trabalhamos o conteúdo, né? O conceito de abastança, né? O que é abastança? Abastança é a quantidade de dinheiro que você tem reservado que te permita ficar sem trabalhar por um mês, mantendo toda a sua, o seu orçamento pago em dia, tudo certinho, né? Então isso é uma abastança. E a gente avalia o grau de saúde financeira pela quantidade de abastanças que a gente tem. Ou seja, quantos meses nós podemos ficar sem trabalhar, tendo todas as nossas contas devidamente pagas, tá certo? Então, na época, a gente falou que 6 meses seria o ideal. Um ano é o melhor dos mundos, né? Mas 6 meses seria o ideal. Por quê? Porque você pode ficar 6 meses se recuperando de alguma coisa, ou viajando, tirando férias, ou agora nessa situação aí que nós estamos, né, que precisamos realmente de ter reservas, e uma abastança de 6 meses seria ideal, seria maravilhoso agora pra gente, né? Então, nós avaliamos naquela época, foi dia 2 de janeiro, nós avaliamos como estava a nossa saúde financeira. E também nós falamos na época sobre as poupanças, né? Aquelas poupancinhas que a gente faz através dos envelopes. Que são envelopes que nós guardamos com determinadas quantias que nós vamos colocando mês a mês ao longo do ano, para que no início de 2021 nós tivéssemos uma reserva, né? E nós pontuamos assim algumas contas que são importantes de início de ano, como IPVA, IPTU, renovação da matrícula das crianças matrícula, não foi matrícula não, foi uniforme, né? Material escolar, enfim, essas coisas que no início do ano bombam e realmente tiram nossa paz, né? A gente acaba ficando nervoso por causa das contas do início do ano. Sem falar que a gente vem de dezembro, que geralmente tem aí uma saída muito, muito grande, né, de dinheiro. E também tem uma entrada, né? Porque a gente recebe 13º e tal. Então, o que acontece? Se não houver um planejamento de como esse dinheiro vai ser gasto logo de início de ano, a gente acaba se perdendo, a gente acaba se colocando em má situação sem necessidade, né? Então, esses envelopes, eles são para isso, para nos ajudar nesse sentido. E aí, na época, eu falei de ter um envelope para cada coisa, né? Para cada coisinha dessa, a gente tem um envelope. Cada conta, né? Por exemplo, IPTU. Eu vou ter que pagar o IPTU desse ano e mais, e fazendo a reserva do IPTU de 2021. Né? E vai pagando aos pouquinhos. Quando chega lá, você paga à vista e ainda tem um desconto de 7%. Então, a ideia era essa, tá? Da saúde financeira. Nós falamos também em relacionamentos, né? Que foram os 3 pilares, né? Foi saúde, finanças e relacionamentos. Os relacionamentos, eles são de extrema importância
para o homem. Você vê agora como que está difícil essa questão do isolamento, né? A gente está tendo que se isolar uns dos outros e ver como que está complicado fazer isso. Né? Então, como é que estava, né, em janeiro essa questão dos relacionamentos? A qualidade do tempo que nós estávamos dedicando à família, a nós mesmos, a estudo, a lazer, né? E dentre esses relacionamentos nós pontuamos o relacionamento familiar, o social e o pessoal, lembrando que o familiar é tudo que são os relacionamentos da porta para dentro, o social da porta para fora e o pessoal é aquele você com você mesmo, né? Ou você com uma outra pessoa muito próxima, que a gente chama do interpessoal, e o intrapessoal, que é quando diz respeito ao autoconhecimento. A gente falou sobre isso. Então, avaliando a nossa roda, como é que estava? Qual a pontuação? Estava tudo muito bem? Estava tudo muito mal? Estava mais ou menos? Como é que estava? Né? E aí, nós tivemos uma planilhazinha, né, de estado atual, o objetivo, ou seja, aquilo que nós queríamos, né, como nós queríamos estar, né, hoje, né, que a última semana de março é agora, né? Então, como que nós gostaríamos de estar? Então, nós tínhamos os nossos objetivos, as nossas metas e as nossas tarefas diárias. Eu vou mostrar aqui para vocês onde estava isso. Não sei se está dando para vocês verem direitinho, mas aqui, ó, era essa planilhazinha aqui que a gente estava preenchendo, tá? Lembrando que vamos dar um exemplo, né? O seu estado atual é acima do peso. O seu objetivo é emagrecer. A sua meta é emagrecer nesse trimestre. Então, vamos imaginar que você tivesse que emagrecer, sei lá, 20 quilos, 30 quilos. Gente, não dá para emagrecer 30 quilos num trimestre, né? É perigoso. Então, a proposta foi desmembrar, né, quanto que nós iríamos eliminar nesses primeiros 3 meses. Né? Então, a meta seria até 31 de março, que é terça-feira que vem, estar com tanto de peso. Né? E nós tínhamos uma terceira coluna, que era das tarefas diárias, que significa que era a lista das coisas que nós iríamos passar a fazer. Então, seriam hábitos novos que iríamos incorporar para que tivéssemos esse objetivo alcançado. Tá? Lembrando que a diferença entre meta e objetivo é o prazo. Tá? Se você não tem prazo, você não tem uma meta. Tá? E uma meta, ela pode ser muito grande, ela pode ser muito supervalorizada, né, superestimada, porém, se ela for dividida em tarefas diárias, fica muito mais fácil de você conseguir alcançar. E foi essa a proposta, a gente teria que dividir essas tarefas, essas metas em tarefas. Então, nós fizemos isso com relação à saúde, com relação a finanças e com relação a relacionamentos, tá? Então, hoje, que nós estamos fechando o primeiro trimestre, eu gostaria muito que vocês avaliassem, né? Não precisa ser agora, não, depois. Você pega a sua ferramenta da primeira sessão do ano, que foi do dia 2 de janeiro, e você vê lá aquilo que você já conseguiu realizar nesse primeiro trimestre. Né? Você já conseguiu fazer os seus envelopes? Você já conseguiu juntar algum dinheiro? Você já conseguiu eliminar algum peso? Né? Se o seu problema não era eliminar peso, era fazer uma outra busca, né, na parte de saúde, fazer exames, engajar em atividade física, que também é cuidar da saúde, enfim, de tudo que você se propôs a fazer, o que você não conseguiu fazer? O que ficou para trás? Né? É importante você agora retomar isso, avaliar, porque dentro da proposta do plano de ação dessa semana, tem isso, você avaliar aquilo que você não fez, aquilo que ficou para trás. E aí, a partir disso, você vai tomar algumas decisões, né? Ou você reformula
né, aquele resultado que você queria. Ou você reformula aquilo, né, que você pode ou desistir, porque em 3 meses muita coisa pode acontecer e você pode mudar de ideia. Tudo muda, a gente pode muito bem mudar de ideia. Então, ou você desiste daquilo, acha que aquilo não vai mais trazer nenhum benefício para você e já cumpriu o papel que tinha que cumprir, né? Ou você resgata aquilo. Não vou desistir não, eu vou fazer. Eu vou colocar isso em prática. Eu não consegui nesse primeiro trimestre, mas nesse segundo trimestre eu vou resgatar esse objetivo e vou colocar em prática. E aí, como que você vai resgatar esse objetivo, né? Como? Como que você vai colocá-lo na sua vida hoje? Porque o nosso próximo trimestre começa na quarta-feira. Então, como é que você vai fazer, né? E quando? Quando que você vai colocar em prática essas coisas? Vamos imaginar que você era para ter começado a atividade física e você não começou. Tá, então quando que você vai começar? Né? Você vai precisar escrever isso. Então, você vai botar lá. É um exemplo que eu estou dando. Atividade física. Como que você vai fazer? Eu vou caminhar todos os dias, então eu vou caminhar segunda, quarta e sexta, enfim. O como. O quando? A partir do dia 1º. A partir de quarta-feira eu vou começar a caminhar. E a validação? Como é que você vai comprovar que você está realmente evoluindo nessa sua retomada de objetivo? Você vai validar tirando foto, fazendo vídeo, mostrando no grupo. Gente, olha só, eu não tinha feito atividade física, eu resolvi que eu ia retomar minha atividade física e aqui está a prova. A gente precisa sempre validar para alguém aquilo que a gente está fazendo. Muito bom, porque a pessoa nos apoia, né? No caso, eu, que sou seu coach, que sou sua coach, eu vou te apoiar nesse sentido, tá certo? E aí, resolvemos a parte do primeiro trimestre, certo? Certo. Hoje, nós já vamos começar a planejar o segundo trimestre, que impacta nos meses de abril, maio e junho, não é isso? Então, o que melhorou? A gente vai continuar como foco, mantendo a tríade, né? Saúde, relacionamentos e finanças. Mas no caso da saúde, o que melhorou na sua saúde? Tá? De janeiro para cá, o que você pode pontuar de coisas que você conseguiu fazer, colocar em prática e que deram super certo? Lógico que melhorou, mas talvez ainda não esteja do jeito que você queira, né? Então você vai fazer a sua pontuação das coisas que você ainda quer mudar, mas você vai também realçar aquilo que você já conseguiu, tá certo? Na parte de relacionamento, quais relacionamentos melhoraram? Você tinha algum objetivo específico de relacionamento em janeiro que você hoje em dia já pode mudar alguma coisa, já pode melhorar alguma coisa? E daquilo que você queria fazer, você já avançou? Você já deu algum passo à frente? E nas finanças, o que melhorou nas suas finanças? Você conseguiu guardar dinheiro? Você conseguiu já, pelo menos um dos envelopes, você já conseguiu organizar? Porque você sabe que é importante, né? Você pelo menos começar a juntar dinheiro. A gente precisa sempre. E mesmo que a gente não precise, é sempre bom ter um dinheiro lá para a gente fazer o que a gente quiser. Isso é muito legal, né? E como é que está isso? Melhorou as suas finanças? Ou pelo menos não piorou, né? Como é que você se sente em relação a isso? No caso da saúde, né? E aí eu já estou falando de sugestões, tá? A gente pode levar em consideração a saúde física e a saúde mental. Que na mental a gente tem a emocional junto e a espiritual, tá? Apesar de que elas são coisas diferentes.
Mas na parte da sua saúde física, você foi ao médico e tal, ou foi ao dentista, ou não foi. Mas eu gostaria de deixar uma sugestão, tá? Para você incluir aí na sua lista. Coloque a atividade física, tá? Que pode ser uma dança, pode ser uma caminhada, pode ser uma ginástica. É claro que eu estou falando com aquelas pessoas que podem fazer essa atividade, tá? Porque eu sei que às vezes o joelho não permite, a coluna não permite, calcanhar também não permite, mas para aqueles que têm condições de fazer uma atividade física, é importante que se esforce para que vire um hábito, tá bom? E pode ser dança, gente. Pode ser em casa, não precisa ser necessariamente formal, dentro de uma academia, dentro de uma escola de dança, não. Pode ser dentro de casa, dentro do seu quarto mesmo, tá? No caso da saúde mental, que aí envolve também a espiritual e envolve também a emocional, eu gostaria de falar a respeito da respiração, tá? É muito importante que você pare 3 vezes por dia para respirar, tá? É de graça, não tem que sair do lugar onde você está, basta que você pare para respirar e prestar atenção no que você está fazendo. Só isso, tá? Eu preciso que você passe a fazer isso de forma sistemática, porque eu já falei isso e vou continuar falando. Toda vez que nós paramos para respirar, nós estamos acionando, nós estamos acessando o nosso cérebro sábio. E quando nós acessamos o cérebro sábio, nós conseguimos resolver problemas com muita facilidade, tá? Porque nós acessamos as melhores faculdades mentais, ou melhor, todas as nossas faculdades mentais, e nós conseguimos elaborar aquilo que nós precisamos para resolver aquele problema, tá? Então é muito necessário, é muito importante, é muito essencial que você incorpore nesse segundo trimestre o hábito de respirar pelo menos 3 vezes ao dia, contando até 5. Né? Então, inspira contando até 5 e solta contando até 5. Se você tem mais tempo, se você tem mais condições, você pode fazer a respiração em 4 tempos, né? Inspira contando até 4, prende a respiração contando até 4, solta contando até 4, prende de novo contando até 4, depois inspira contando até 4. Então é sempre 4, 4, 4, 4. E faz esse exercício 4 vezes. Vai ser muito bom para você também, tá certo? E nós temos também, né, com relação à saúde mental, a meditação, né, que é um passo à frente, né, depende de você ter mais calma, um local mais sossegadinho e tudo, mas é importante que você abra esse filtro, que você comece a pensar em fazer a meditação, tá bom? Meditação cura, gente. Meditação muda estado interno. Meditação muda expressão gênica. Meditação muda microbioma. Meditação baixa cortisol. Meditação aumenta a liberação de endorfina, serotonina, dopamina, sabe? Meditação, ela age em todas as áreas dos nossos inúmeros corpos, né? Que nós temos o corpo espiritual, o corpo físico, o corpo mental. Então, nós temos que cuidar deles, né? E cuidar deles, não existe ainda nada na natureza melhor do que o ato de respirar, tá certo? E de meditar. Com relação às finanças, eu coloquei aqui para vocês a abastança, né? Que a gente precisa ter dinheiro guardado. Gente, isso aí é fato. É fato. Precisa ter dinheiro guardado sempre. Ah, para quê? Ah, não sei. Surge uma oportunidade, você tem dinheiro, tá? E aí, o que eu tenho para pontuar para vocês para esse segundo trimestre? Pega uma meta financeira, sabe? Se você tem uma meta financeira de guardar um dinheiro tal,
Vai, divide aquele dinheiro por dia, por semana, vê quanto que você tem que produzir a mais para você poder guardar esse dinheiro, se comprometa com isso e faça. Né? Nem que você tenha que aumentar a sua produtividade, fazer alguma coisa mais para vender, investir em alguma coisa, eu não sei, mas que você tenha na sua mente ter uma reserva financeira importante, para que você aos poucos vá formando sua abastança. Tá? E os envelopes. Se você ainda não tem a cultura dos envelopes, não tem a prática dos envelopes, por favor, coloque em prática imediatamente. Tá certo? Porque é assim que você consegue ter paz no início do ano seguinte. Tá? E assim, funciona, eu faço isso há anos. Há anos que eu faço isso. E sempre é a melhor coisa você começar o ano com dinheiro. Tá certo? Com relação a relacionamentos. Tem que fechar aqui. Pronto. Com relação a relacionamentos, como é que a gente vai organizar isso? Bom, cada pessoa tem a sua meta, né, de relacionamento. É importante a gente sempre pontuar a família, né, o social, que são os amigos, né, e o pessoal, que é você com você mesmo, você com o seu cônjuge. Né? E aí a gente separou, né, em interpessoal e intrapessoal. No interpessoal, eu tenho observado, eu gostaria de fazer um adendo aqui, com relação às redes sociais, né? Eu tenho observado, eu leio muito, né, nas redes sociais, pessoas que estão brigando muito, elas estão se expondo muito, elas estão perdendo um pouco o limite, né? Mas elas estão estressadas demais e elas colocam aquilo para fora no pior lugar que elas poderiam colocar, que é nas redes sociais. Então, é uma exposição muito grande e, às vezes, a pessoa escreve num momento de estresse, num momento de indignação, num momento, né, que ela viu uma coisa que ela não concordou. Então, eu tenho observado muito uma certa falta de empatia das pessoas e uma certa imaturidade, sabe? Então, eu quero fazer aqui agora um convite, né, a uma reflexão, a uma autocrítica com relação àquilo que a gente expõe para o outro, né? E principalmente como a gente se sente em relação àquilo que o outro escreveu. Né? Existem pessoas que, inclusive, justificam as respostas mal criadas que dão nas postagens dos outros. Né? Então, gente, surreal isso. Né? Então, você tem o seu perfil, você tem o direito de escrever o que você quiser, o que você pensa. Né? Só que eu não posso chegar lá e te criticar e acabar com você, e depois desfazer a amizade e tal, porque será que você gostaria que alguém fizesse isso com você? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Né? Então, essa questão da empatia, né, que é uma questão do cérebro sábio, porque o cérebro sobrevivente não tem empatia, ele só pensa nele, mas o cérebro sábio, ele consegue desenvolver a empatia, ele consegue praticar a empatia. Né? E eu tenho visto que as pessoas têm se perdido muito nos relacionamentos por conta disso. Elas estão sempre brigando muito, então isso causa um desgaste muito grande. E esse desgaste afeta a nossa saúde, afeta nossas escolhas alimentares. Né? Tem gente que diz assim, inclusive, tem técnicos, né, que falam assim, olha, a gente faz um jejum aí de Facebook, de rede social, porque você fica estressado demais, né? E o amadurecimento, né? Que é muita imaturidade também que eu vejo. Né? As pessoas não têm maturidade de aceitar o outro do jeito que ele é. Né? Que, na verdade, quando você não aceita o outro, você não se aceita. Os psicólogos falam isso, né?
que é uma aceitação primeiro sua, você com você mesmo. E é aí que entra o intrapessoal, né? Que eu pontuo aqui como autoconhecimento e o propósito de vida, né? O autoconhecimento, porque quando você se conhece, você sabe os seus limites, você sabe até onde você pode ir, onde você não pode ir mais, o que você tolera, o que você não tolera mais, entendeu? Então, o autoconhecimento, ele promove isso na vida das pessoas. E o propósito é o seguinte, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda não morri? Por que eu ainda estou aqui? Né? O que é para eu fazer? Que também tem a ver com autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, todas as outras respostas vêm. Né? Você sabe quem você é e o que você nasceu para fazer. Tá certo? Então, para o segundo trimestre, eu gostaria que vocês tivessem tudo isso em mente quando fossem preencher a ferramenta de vocês, tá? E aí vocês têm no próximo trimestre, né? Abril, maio e junho e 91 dias, né? Para viver esse mês, esse trimestre. E aqui, ó, você vai preencher com o seu estado atual, o seu objetivo, sua meta e como que você vai transformar isso em tarefa, tá? Então, eu botei um exemplo aqui, que depois eu vou mostrar para vocês, né? Quando você está muito acima do peso, no caso da saúde, finanças sem qualquer reserva e relacionamentos se sentindo solitário demais, tá? O objetivo para quem está muito acima do peso, emagrecer. Objetivo para quem está precisando de ter uma reserva, guardar, botei lá R$3.000, né? Mas você vai estipular aí qual é a quantia que você deseja. E objetivo, por estar solitária demais, namorar. É um deles, né? Mas você pode fazer novos amigos, sair mais, né? E aí, a meta, gente, como eu já falei, a diferença entre objetivo e meta é o prazo, né? E aí você vai colocar uma meta também, que aí no caso vai ser até 30 de junho, que é quando termina o segundo trimestre, tá bom? E as tarefas diárias, você vai depois ver o que você pode fazer no dia, no seu dia a dia, no seu aqui e agora, que vai aproximar você dessa meta, tá bom? E você vai responder lá embaixo, cadê? Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui embaixo tem 3 perguntas que você vai responder, levando em consideração a seguinte coisa. O que pode acontecer se você não alcançar os objetivos traçados? Escreva com uma frase simples. Então, a saúde. O que pode acontecer com a sua saúde se você não conseguir eliminar esse peso extra? Aí eu coloquei aqui. Vou ficar cada vez mais gorda, cansada e envelhecida. Né? Cada vez mais. No caso das finanças, o que vai acontecer se você não alcançar os seus objetivos de guardar dinheiro e guardar a abastança? E aí eu coloquei uma frase assim, até um pouquinho grande. Vou depender do dinheiro dos outros, tendo que pedir emprestado toda vez que eu precisar comprar qualquer coisa. Isso é muito ruim. Sempre que você precisar comprar qualquer coisa, você vai ter que pedir emprestado? Nossa! Relacionamentos. Vou ficar cada vez mais sozinha, nunca encontrando alguém para compartilhar as minhas alegrias. Porque essa é a verdadeira solidão, né? É quando você não tem ninguém para contar por que você está feliz. Não é isso? Então, eu coloquei esses, mas você vai colocar aquilo que você achar que deve, porque isso aqui é só um exemplo, tá bom? E o plano de ação, gente? Qual é o plano de ação para essa semana? Você vai elaborar, e aí você vai trabalhar aqui, ó, nas tarefas diárias. Você vai elaborar pelo menos uma tarefa diária
para atingir no mínimo um dos seus objetivos traçados, tá? Então, você vai trabalhar em cima do que você escreveu aqui no estado atual, tá? Uma tarefa diária: beber mais água e dormir mais cedo, caminhar ou comer mais fibras, tomar os suplementos, né? Uma tarefa diária. Respirar, fazer meditação, olha que legal. Né? Ai, diariamente eu vou fazer meu exercício de respiração. Isso é uma tarefa diária e vai te aproximar da meta, tá bom? Como você acredita, e aí é uma pergunta reflexiva, tá? Como você acredita que essa prática pode impactar os seus resultados? Ou seja, isso que você colocou como tarefa diária, como que você classificaria isso, essa tarefa, como impactante nos seus resultados? Certo? E agora, eu vou voltar para o grupo. Eita, coisa pra caramba aqui. E a gente vai... Eu vou abrir aqui para que vocês façam perguntas. Tá bom? Vamos lá. Eu gostaria muito... Pois é, tem gente aqui falando que não está conseguindo ouvir. Eu vou ter que dar um jeitinho depois. Mas eu gostaria muito que vocês, quem estiver aí ainda, né, falasse alguma coisa ou fizesse alguma pergunta, se quiser também, se não ficou claro. Mas não se preocupe, porque isso está sendo gravado e vai ser colocado para vocês no vídeo, tá bom? Não esse vídeo, um outro vídeo que eu posto no YouTube para vocês, tá certo? Então vamos às perguntas. Tem 2 pessoas aí ainda e eu gostaria de saber quem são essas 2 pessoas.